Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Daniel Modesto, sou estudante de teologia na Unicesumar e atualmente estou no primeiro ano e no módulo de Introdução à Psicologia em Aplicação Pastoral. Neste módulo foi pedido para que escrevêssemos um texto para servir de base a um vídeo explicando um pouco sobre psicologia. Então eu fiz uma pesquisa, primeiramente, e aí em um site chamado visãomundial.org.br, a pesquisa O Estado dos Pastores mostra que 56% dos líderes religiosos sofrem com depressão e 65% se sentem solitários e isolados. Além disso, 1 em cada 3 pastores corre risco de esgotamento mental. Ainda que apenas 24% de todos os líderes afirmam não conhecer nenhum colega afetado por burnout. Quem não tem aí familiaridade sobre essa palavra ou sobre o assunto, vou deixar aí uma imagem para que vocês possam entender um pouco sobre isso. Continuando, 3 em cada 4 dizem que sabem de pelo menos um colega cujo ministério terminou devido ao esgotamento mental, número que chega a 76% dos pastores que sofrem com problemas relacionados à saúde mental. 51% lideram igrejas com menos de 100 fiéis. 56% servem entre 100 e 250 pessoas. Nos grandes templos, 32% dos líderes religiosos informam que já tiveram ou têm algum tipo de transtorno. Em relação à forma de se ver na sociedade, 65% se dizem solitários e isolados. Então deixei essa pesquisa aí para que as pessoas possam refletir um pouco, sobre essa questão psicológica das pessoas, e que a gente possa ir, digamos que cuidando da nossa saúde, Caso a gente não tenha nenhum problema, a gente vai cuidando, e se a gente tem um problema aí, que a gente tem que cuidar mesmo, Bom, vou responder para vocês 5 perguntas que foram aplicadas a nós. A primeira pergunta foi: como surgiu a psicologia? A psicologia teve início na Grécia Antiga, atrelada à filosofia. A palavra psicologia vem do grego que une 2 termos, psique, que significa alma, e logos, que significa estudo. A psicologia surge como uma tentativa de compreender a mente humana, por isso é inicialmente formada na filosofia. Podemos dividir a história da filosofia em 3 etapas: a etapa empírica, a pré-científica e a científica. A etapa empírica ela começa na Grécia Antiga e se prolonga até o final da Idade Média. Os conhecimentos dessa época são baseados em experiências pessoais e observação do mundo ao redor, onde o mundo era dividido em uma realidade material e não material, onde pertenciam à alma. A alma antigamente não significa o que entendemos no dia de hoje, de forma religiosa. Antigamente se falava alma das plantas, alma dos animais. Tudo que havia vida teria um tipo de alma. Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, viveu na Grécia em 460 e 370 a.C. Para ele, o temperamento dependia de 4 humores básicos no corpo. Esses humores dependiam de 4 líquidos. São eles o sangue, o fleuma, a bilis amarela, que era a cólera, e a bilis negra, que era a melanina. Todas com características diferentes. Na etapa pré-científica já é um pouco diferente. Ela começa no renascentismo, por volta dos anos 1300. Neste período, suspeita-se na possibilidade de observar e medir fenômenos psíquicos. Aí, o que acontece? As pessoas até então elas só observavam, agora ela passa a querer a medir, não só observar. E tentam explicar esses fenômenos de forma racional. Os pesquisadores dessa época começam gradativamente mudando seu foco da alma para a mente. Param de se perguntar o que constitui a alma e passam a pensar no que constitui os processos mentais. Chega-se a falar de uma psicologia sem alma, porém não se afirma e nem se nega a mesma. Mas entendiam que a alma era um campo de estudo para a filosofia e a metafísica, já que eles estavam começando a focar um pouco mais na parte científica, Surgem 2 teorias para o funcionamento da mente humana. A teoria da associação, no ano de 1651, por Hobbes, que ele antecipa algumas ideias sobre associação, onde nasce o behaviorismo.
E a segunda é a teoria de faculdades de Gall. Ele era um neuroanatomista e fisiologista. Ele foi o primeiro no estudo da localização das funções mentais, em 1800. Ele desenvolveu a cranioscopia, que por seus seguidores foi renomeada como frenologia. Essa teoria diz que o cérebro ela tem suas áreas definidas como funções específicas. Posteriormente, alguns cientistas estavam insatisfeitos, pois a teoria não explicava nada sobre a atividade mental. Ela se limita apenas em classificar a mente. Nesse período, eles entendem que não adiantaria ficar apenas observando e teriam que ir para o próximo nível, e passam a estudar o cérebro em laboratório utilizando ferramentas para os experimentos. Aí surge a etapa científica e nesse período busca-se afastar a psicologia da metafísica e filosofia e realça uma nova base na ciência. Um dos pesquisadores chamado Wilhelm Wundt funda o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha em 1839, focando em processos sensoriais com tempos de reação, estímulo e resposta. Bom, a pergunta número 2 é: quais são as principais abordagens psicológicas? Bom, a primeira que eu vou falar é a behaviorismo, como já tinha dito antes. Ela tem como base o estudo do comportamento humano ou animal por meio de associação de padrão, né? Uma das pesquisas que foi feita, eles prenderam um cachorro, colocaram carne em pó para ele, né? E aí toda vez que ele vinha com a carne em pó, ele já salivava. E aí eles passaram a dar carne em pó. Toda vez que davam uma carne em pó para o cachorro, eles soltavam uma campainha. Eles apertavam uma campainha, tinha um som específico, e aí toda vez dava a carne em pó e tocava a campainha. E aí quando eles passaram a tocar apenas a campainha, sem dar a carne, só pela associação do som, o cachorro já sentia o prazer, né, de estar ali provando a carne. Então ele começava a salivar, esperando que a carne viria. Então o cão ele já tinha uma associação com um barulho, que toda vez que aquele som tocava, a carne vinha. Só dando um resumo. Bom, a psicanálise, conhecida como terapia de fala, ela é outra e se baseia no tratamento desenvolvido por Freud para adentrar a psique humana. Ele estuda fatores escondidos na mente e inconsciente. Tem também o gestaltismo, ou psicologia da forma. É uma doutrina de psicologia baseada na ideia de compreensão da totalidade para que haja percepção das partes. A psicologia humanista também é outra. O humanismo propõe uma abordagem terapêutica não diretiva e concentrada na pessoa. O humanismo é considerado uma abordagem otimista. 3. Compartilhe sua compreensão sobre um dos conceitos na unidade 3. Vamos lá, o que você acha mais interessante? Aí tem o exemplo: percepção, memória e motivação. Eu escolhi foi inteligência, porque eu acredito que ninguém é burro, né? Cada um tem a sua inteligência específica e essa pessoa consegue se comunicar por ela. E a gente acaba se expressando melhor em uma dessas inteligências. Tem a lógico, matemática, né? Tem a linguística, quem aprende muito rápido outras línguas. Espacial, físico, cineasta, interpessoal, intrapessoal, musical. Cada um tem um seu jeito de expressar. E por isso eu escolhi a inteligência como base. Até porque eu acho que a inteligência é o que forma o jeito da pessoa ser. Número 4. Qual foi a sua compreensão sobre a abordagem sistêmica? É uma orientação psicológica que visa entender como alguém se comporta com base nos relacionamentos dele. Estuda o comportamento do indivíduo para compreender as condutas que mexem negativamente com cada um de nós. É um processo cíclico, de maneira que depende de toda a ideia do sistema para que possa ser trabalhado. Bom, a pergunta 5 e a última pergunta. Onde a psicologia e a teologia se encontram? A teologia e a psicologia são disciplinas que buscam compreender a natureza humana, mas de perspectivas diferentes. Apesar de suas diferenças, as duas disciplinas têm muito em comum e podem ser integradas para uma compreensão mais profunda do ser humano. A teologia e a psicologia se encontram na compreensão do sofrimento humano. A teologia pode ajudar a entender o sofrimento humano como uma parte natural da vida, enquanto a psicologia pode ajudar a entender as causas e os efeitos do sofrimento. Juntas, essas disciplinas podem ajudar a encontrar maneiras de aliviar o sofrimento humano e promover a cura.
O vídeo que eu gravei agora teve um script, e o script foi retirado de trechos do livro, né, da Unicesumar, e também de pesquisas da internet. É esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até próximos, irmãos. Deus abençoe.